nos centros acadêmicos, né, o pessoal na universidade, sobre transferência de tecnologia. Essas duas palavras, ou essa frase aí, ela praticamente foi banida. Já há algum tempo, quando eu vi isso, que eu não ouvia mais isso. E eu ainda trabalho numa empresa que também desenvolve tecnologia própria, que é a Petrobras, né? E comecei minha vida num estaleiro, que era o estaleiro EMAC. No final da década de 70, no Brasil tinham duas empresas que tinham CAD, que era a Embraer e a EMAC. Lá nós desenvolvíamos, já cortávamos chapa, eram os mainframes, botava os batches de cartão, mandava para a produção, desenvolvia um software de cálculo, de tal, e assim vai, né? Linhas que o senhor conhece muito bem, para desenvolver aquilo também você tem como fazer. Mas o que aconteceu? Ali foi a falência, tem o melhor escritório de projeto que tem hoje aqui, ainda tem, mas está, porque é muito difícil sobreviver, quem dá atrás, porque teve continuidade, então tem um pouco ali, porque o restante todo praticamente foi dizimado. Então, é preciso que tenha continuidade, e nós não temos continuidade. Essa, se você não for perene, que você vai, é que hoje mesmo estava falando para os engenheiros novos, se você nunca projetou, você jamais projetará. Se você nunca iniciou na sua carreira profissional, qual que seja, elétrica, mecânica, civil, naval, pessoal naval que nós somos, nunca fez um plano de linhas, nunca fez para uma embarcação ou um navio flutuar e navegar, você não vai fazer isso. Você não começou a fazer isso aí desde o seu início de carreira, desenvolver. E a firma assim não fez. Então, o que eu acho que falta muito para a gente aqui, os países adiantados, até hoje, a gente acha, de vez em quando, você vai lá fora, aí você vê mínimos detalhes, que nós estamos longe, que é no dia a dia, mas ele tudo tem tecnologia, né? A questão de energia, que hoje é muito falado. Fala um pouquinho mais alto para todo mundo ouvir. Hoje, a questão da energia, eficiência energética, aqui quase ninguém fala nisso, né? Então, nós aqui, quer dizer, não existe, hoje tem uma outra coisa, que com a mídia social e a facilidade, na nossa época, eu posso dizer, eu também tinha que procurar nos artigos, as revistas estrangeiras, selecionar os artigos para fazer um tesouro, para quando você fosse estudar um assunto, você tinha aquilo. Hoje, o pessoal jovem confunde informação com conhecimento. Isso é outra coisa. Para você desenvolver a tecnologia, tem que ter conhecimento, não é só informação. A informação está disponível aí. Hoje, você entra em qualquer buscador de tema, você acha qualquer... Mas, dali, você saber se aquilo é fato real, se aquilo tem substância, ou para você entender, você tem que ter conhecimento. O pessoal confunde muito informação com conhecimento. E com essa facilidade de achar que tudo está Hoje, você vai num buscador e está ali, ninguém mais discute transferência de tecnologia. Acha que está tudo disponível. Isso é um ledo engano. Que, como o senhor disse, está ali, o poder está na tecnologia. As fronteiras não são mais geográficas. Então, eu queria... Estava me contendo aqui para falar essa coisa e a satisfação de estar aqui com o senhor. Obrigado, Agenor. Agenor foi meu contemporâneo na Universidade de São Paulo. Eu era professor de graduação e pós-graduação. Ele era um brilhante aluno de graduação, já sabia que ia ser um excelente engenheiro. Enfim, a transferência contínua de tecnologia é uma necessidade constante, será cada vez maior. Pode vir em pílulas pequenas, pode vir em pílulas mastodônticas. Isso ocorre principalmente quando as coisas são feitas entre governos, não é? Porque aí entram as altas estruturas do governo. As altas estruturas do governo. As altas estruturas do governo, que nem sempre tem um pessoal especializado, também não tem continuidade, não é? Porque nos países desenvolvidos, os governos, os ministérios são dos políticos, mas todo o staff, né, é um staff permanente, quase permanente, um semi-permanente. Então, você faz uma carreira ali, né? Muito bem. Só pode ser feito dessa maneira. Continuidade é indispensável, nós já falamos, mas isso não deve nos desanimar em nada. Nós temos que estar conscientes disso. Eu acho que a sociedade brasileira precisa
tomar conhecimento, pensar mais sobre isso, está certo? Eu me lembro que quando foi feito, não quero entrar em política de maneira alguma, sou apolítico, mas quando o ministro Dr. Jobim, né, foi para a Europa, né, com os 3 comandantes militares, mas ele era o chefe, agora quem manda são eles, né? Muito bem. Aí voltou com 3 contatos possíveis em andamento, um com os franceses, outro com outro até seria com a França, né? Rafale também, uma coisa parecida, etc. e tal. Eu, como eu não me interesso por política, mas me interesso pelo Brasil, né? Eu falei, mas como é que em um mês se pode chegar a conclusão a um ponto assim tão avançado e tal? E aí ele fez uma conferência no Clube Militar, né? E convidou todo mundo, pelo menos ele fez isso. Eu não fui, não. Não fui, não, porque eu achei que não seria muito esclarecedora, tá certo? Mas, na realidade, é o seguinte, a palavra da moda era transferência de tecnologia. Eu achei estranho porque eu participei de 2 grandes projetos da Marinha, um com os alemães, né? Outro também com os ingleses, encontro os ingleses. Claro, sempre existe transferência de tecnologia. Só que a expressão nem era pronunciada. Claro que havia, mas não tinha tomado esse rótulo. A verdade é que transferência de tecnologia, nos últimos 30 ou 40 anos, era uma locução do vocabulário técnico-científico, saiu daí, ampliou o seu significado, o seu significado ficou muito mais impreciso, amplo, está certo? E passou a ser um importante instrumento de marketing tecnológico. Ela saiu do vocabulário técnico-científico e entrou no vocabulário comercial tecnológico, envolvendo... Agora, sempre houve transferência de tecnologia. As várias modalidades que eu falei lá, né? Assistência técnica permanente, fabricação sob licença, né? Joint venture, participação acionária, etc. Mas naqueles contratos, em geral, eram contratos de uma firma estrangeira com uma firma nacional. Bom, o nosso empresário, ele, em geral, ele conhece melhor o seu business, né? É como disse o Gerdau, poxa, negócio de aço tinha que ser, não é diplomata que tem negociações, tem que olhar o lado diplomático, é claro, mas o cerne das negociações tem que ser feito por quem entende de aço, lida com aço, é profissional do aço, né? Então, quando as coisas... Mas quando os contratos envolvem governos, não sou contra o governo, eu sou a favor da profissionalização do governo, está certo? E nós ainda não chegamos a um ponto em que ainda não temos uma educação política suficiente para que o nosso governo tenha a parte política, mas esteja apoiado dentro dos seus ministérios por uma parte altamente profissionalizada. É uma questão de civilização, nós não chegamos a esse ponto, mas vamos chegar, se Deus quiser. Então, realmente, transferência de tecnologia, e cada vez um país como o nosso precisa cada vez mais de tecnologia, transferência de tecnologia. Agora, os cidadãos, os verdadeiros cidadãos, cada vez mais cientes desses aspectos, é que vão, aos poucos, pressionando, para que nós chegamos a esse ponto. A nossa mídia, tanto quanto me parece, é bastante ingênua, né? De vez em quando solta cada foguete, eu vejo algumas coisas, cada foguete, agora fazemos isso, agora fazemos aquilo. Não é, fazemos, mas não é bem assim. Dá licença. Pois não. Dá licença. Pois não. Meu nome é Amorim Ricardo sou marinheiro. Eu não sou perito nesse assunto, mas aprecio. E o meu entendimento sobre transferência me leva ao seguinte: sempre que vendem para nós alguma coisa, ninguém transfere de graça, sempre que vendem, eles nos ensinam o know-how. Então a gente passa a poder imitá-los, mas eles não nos passam o know-why, de maneiras que nós somos levados, se quisermos progredir de verdade, a estudar muito mais sobre aquilo que passamos a compreender ligeiramente
e entrar mesmo no âmago da questão, na parte mais difícil, para que nós possamos inventar alguma coisinha, dando um passo nosso. Aí sim, nós progredimos de verdade aí. E é por isso que demora muito a prosseguir, é por isso que custa, e que tem um preço elevado. Mas, de toda forma, eu admirei muito quando o senhor disse que era preciso estudar, porque o estudo é a base de tudo. Muito obrigado pela atenção. Bem, às vezes fala assim, tecnologia é know-how, é know-how, know-how. Eu não gosto muito, viu, Muniz, dessa maneira de falar, porque é uma maneira muito ligeira de abordar o assunto. A maneira não é só know-how, know-how e transferir. Não existe transferência. Um pensa que transfere, mas o outro tem que absorver. Existem todos esses aspectos listados aqui e muitos outros ainda que até hoje eu ainda tenho que estudar muito, observar mais e tal para falar, né? Vocês certamente, e vocês, eu espero que vocês continuem essa tarefa, porque nós temos uma vida passageira nesse planeta, né? Vocês mais novos é que vão levar isso adiante. Desculpe, olha, eu estou incidindo sempre nesse. Vai ficar horrorosa aí a parte de transmissão, mas não adianta. É que ser vice de professor, sabe? Fui professor durante 10 anos, né? E aí a gente pega certos cacoetes que não solta mais. O transferir, na verdade, é não falar. Não existe transferência. Na verdade, o transferir, ele está escondendo o que está vendendo, né? Ele não quer dizer que está comercializando, aí está transferindo. A expressão começou no campo técnico-científico. Aí havia transferência, porque, digamos, dois grupos de países desenvolvidos, com cientistas e técnicos do mesmo, mais ou menos do mesmo nível, né? Estavam desenvolvendo um troço muito complexo, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão do DNA, né? Às vezes até de vários países. Mas era um empreendimento tão grande que mesmo o país mais poderoso sozinho, se fosse fazer sozinho, o mais poderoso, se fosse fazer sozinho, não ia acabar tão cedo. Então é o seguinte, aí sim, era um negócio entre pares, ou quase entre pares, também com acesso a outros países. Por exemplo, nós contribuímos muito nisso também. Aliás, na nossa parte de ciências médicas, eu não sou expert, mas pelo que eu vejo, estou ficando, porque quando a gente fica velho, a gente vai tanto ao hospital que acaba sabendo alguma coisa. Mas o fato é o seguinte, a nossa parte médica, as partes mais adiantadas, eu acho, em matéria de tecnologia, são a parte médica, né, e a parte de engenharia civil. Por quê? Porque sem engenharia civil, o país fica na choupana, né? E sem uma parte médica, a mortandade é extraordinária. Quando Dom Pedro II resolveu fazer, acho que foi na época do Dom Pedro II, eu acho, fazer os esgotos na Praia do Russell, ele teve que chegar e contratar uma companhia inglesa, não é? Mas acontece que as necessidades de saúde e as necessidades de engenharia civil são tão intensas e frequentes que realmente aí, porque outra coisa, a gente tem que ter campo para aplicar a tecnologia. Você pode fazer uma acrobacia, uma proeza tecnológica, mas se depois não tem onde aplicar, você vai morrer. Nós chegaremos adiante. Daqui a pouco chegaremos a esse ponto. Já tínhamos chegado aqui, não é? Instrumento de marketing. Eu estou voltando. É verdade, desculpe. Vocês estão atentos, hein? Que bom. Vai ter prova, né? Todo mundo quer tirar 10. Agora, independência tecnológica. Olha, eu acho que uma coisa que faz mal também, outro defeito que os brasileiros têm, e eu tenho também, porque eu sou brasileiro, mas eu procuro me conter, é ufanismo. Já somos independência tecnológica. Isso é extremamente negativo. Vamos lá.
Queria que vocês lessem com bastante atenção. Esse é um aspecto. Aqui eu focalizo um aspecto bastante utilitário, né? Não adianta você fazer um esforço tremendo, gastar tempo, dinheiro, a beça, fazer até um bonito, né? Uma proeza tecnológica, industrial, científica, etc. Mas se você não consegue utilizar livremente em escala suficiente, isso você ganha tempo, dinheiro perdido. Tempo e dinheiro perdido. Aí voltarei ao caso, falar levemente uma coisa que você tocou. A Embraer. Eu aconselho, se vocês tiverem tempo, né? Vocês não deixem de ler 2 livros sobre a Embraer. Todo mundo fala da Embraer, mas eu acho que poucos realmente. Eu também não conhecia a Embraer. Eu passei a conhecer um pouco depois que eu li 2 livros. Um chama-se Nas Asas da Educação, do Osíris Silva. E o outro chama-se A História da Embraer, de um assessor do Osíris Silva, e que escreveu, mas evidentemente com a supervisão do Osíris Silva. Aí, lendo, eu não li aquele livro, é certo livro que eu estudo, a gente tem que estudar, não é só ler. Você lê, alguma coisa. Estudar, chegar a meditar, gravar, indagar, comparar, é outra coisa. Eu, pelo menos, cheguei a essa conclusão. Se não tivesse havido CTA, se não tivesse havido IME, não teria havido CTA. Se não tivesse havido CTA, não teria havido departamento de pesquisas ou coisa parecida. Se não tivesse havido departamento de pesquisas, não teria havido a estatal Embraer. Se não tivesse havido a estatal Embraer, não teria havido a companhia privada Embraer, está certo? Que é um Embraer que exporta para não sei quantos países, etc. Outra coisa interessante é o seguinte: eles fizeram exatamente o contrário do que a engenharia naval fez, sabe, Alcino? Eles partiram, foi do projeto. O que eles queriam era ser capazes de... Eles fizeram um estudo internacional, verificaram quais eram os... Tinha os grandes, claro, os grandes da indústria aeronáutica, né? E não adianta nós queremos competir com esses caras. Vamos procurar... Aí eles procuraram, examinaram o comércio internacional e as necessidades, verificaram que havia um nicho. O nicho seria o mundo estava se urbanizando cada vez mais. Então, em vários países do mundo, estavam havendo cidades de 200 mil, 250 mil habitantes, 100 mil habitantes, que já tinham uma certa expressão, muitos estavam pipocando, digamos assim, desculpe a gíria, e que havia gente com necessidade de viajar. Esse pessoal tinha que entrar num ônibus ou num carro e viajar horas e horas. Então, eles precisavam de ter um avião, tá certo? Adequado exatamente para essa finalidade. Sair desses centros urbanos médios, cada vez mais se desenvolvendo mais em várias partes do mundo, e viajar com facilidade, voar para os hubs internacionais. De lá, então, e para onde quisessem. E eles verificaram que esse nicho não estava sendo explorado. Não, nós então vamos tentar, queremos fazer o projeto, e projetar para isso. Aí, como sempre, chamaram gente de fora, né? Aí veio um grande projetista de aviões francês, né? Um avionneur, como eles dizem em francês, já veio trazendo na mala o projeto. Dizendo, nós não queremos. Quando disseram isso, o cara ficou decepcionado, né? Aí eles... Mas eles estavam interessados no projeto. Então, o que eles tinham? Conhecimento de ciência aplicada. Está certo? E um firme propósito. Eles estabeleceram um rumo. Eu falei que não adianta você só saber onde vai chegar. Você tem que saber qual é o percurso para chegar lá. Se você for percurso errado, tá? Às vezes o percurso direto é sempre que parece mais fácil. Você não sabe quantas pedras tem no meio do caminho.
Tá certo? Então, a questão de rumo, sequência, é como um navio que vai daqui para Hamburgo, mas qual é a rota que ele vai fazer para chegar até Hamburgo? Qual é a mais prática? Qual é a mais econômica? Qual é aquela que vai ter melhores resultados comerciais, etc.? Muito bem. Então, tudo isso está implicado em transferência de tecnologia, desenvolvimento industrial, desenvolvimento de defesa, tudo isso está implicado. Bom, muito bem. Então, eles fizeram aquele aviãozinho que era o primeiro Bandeirante, está certo? E o Bandeirante era um aviãozinho, inclusive, deu bons sustos lá, deu bons sustos à equipe que o projetou e tudo. A essa altura, eles ainda eram uma empresa estatal, está certo? Aí deu certo e tal, aqui no Brasil e tal, passaram por